A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 23. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Então aqui está se realizando, se concretizando exatamente o que Moisés disse para Deus, que eles não iam acreditar, que não ia deixar o povo ir. Então, ele diz bem claro: eu não conheço o Senhor. Eu não sei quem é esse Senhor, Deus de Israel. E eu não vou deixar. E no outro capítulo eu disse para vocês, é como se nós tivéssemos o bem e o mal, né? Então, está havendo uma queda de braço. Estão medindo forças. 3. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então, eu tenho que destacar aqui. Se tu tá num contexto politeísta, de pessoas que acreditam em vários deuses, né? Ídolos. Quando tu fala de um Deus que eles não conhecem, tu tem que chegar, vamos dizer assim, apresentando com uma credencial, porque eles não conhecem o teu Deus, né? Então, o que no verso 3 está sendo dito? Faz o que eu estou te dizendo, libera o povo, porque senão vai vir peste ou espada, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Então, ele desconversou. Ele disse: eu não conheço esse Deus e eu não vou deixar o povo ir. E o povo está desocupado, eles têm muita tarefa, muita coisa para fazer. Então, neste, vamos dizer assim, embate, o Deus dos Hebreus não teve oportunidade de mostrar quem ele era, porque Faraó não deu muita conversa nesse primeiro momento. 6. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo... Então, aqui tu tem que prestar atenção. Capatazes e feitores, tá? Guarda isso aí. Feitores do povo e aos seus capatazes. Então, Faraó tinha dito que eles estavam desocupados, né? Estão afastando o povo das suas tarefas. Eles têm que voltar para o trabalho. E eles não vão descansar das suas tarefas. Então, o assunto girou em torno do trabalho, tá? Vamos seguir. 7. Daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus.
Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então, o princípio aqui por trás é: eles estão tendo tempo. Sabe quando as pessoas começam a criar problema, incomodar, se queixar, e a gente diz: "Pá, mas tu não tem um lote para capinar, para carpir? Tu não tem uma pia de louça para lavar? Não tem isso? A gente falava, né? Um tanque de roupa para lavar? Tu não tem nada para fazer, né? Ou oficina, como é que é? Mente vazia, mente desocupada é oficina do diabo. Então, o princípio aqui, ele está dizendo, não, eles estão querendo descansar, eles estão querendo adorar, sacrificar, sair, porque eles têm pouco trabalho. Essa foi a lógica que Faraó usou. Então, vou aumentar o trabalho deles, vou aumentar a carga deles. Eles vão ficar mais cansados. E aí, mais cansados, mais ocupados, eles não vão ter tempo de ficar pensando aí no Deus deles e sacrificar e tal. Na cabeça de Faraó, eles estão desocupados. E aí estão dando ouvidos a palavras mentirosas. Quer dizer o quê? Que Moisés e Arão e Moisés estavam mentindo ao povo, segundo a lógica de Faraó. 10. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo. Assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Vou parar aqui. Tu conseguiu entender a hierarquia? Os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles. Então, havia os feitores de Faraó, que eram egípcios. E esses feitores de Faraó tinham designado capatazes hebreus, judeus, israelitas, como líderes do povo. Entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? Os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntaram aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então, a opressão aumentou. Eles oprimiram mais ainda os hebreus. E já começou um estresse entre os feitores e os capatazes. E eles receberam açoites. Então tu imagina, o que não era bom ficou pior. Então, a gente vê claramente essa disputa de poder, de autoridade. A partir do momento que Moisés e Arão falam com o faraó, olha no 1. Moisés e Arão foram e disseram ao faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, tá? Verso 1. Aí no 10 diz: então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó. Então, de um lado, tu tem Deus falando, e do outro lado tem Faraó falando. Então não é o que eu digo, o bem e o mal? Querendo aprisionar, escravizar, oprimir
afligir cada vez mais o povo de Deus, o povo de Israel. Então, ocorreu uma crise aqui. 15. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Porque o que acontece? Eles já estavam até acostumados com a escravidão, né? As coisas já estavam nos seus lugares. A zona de conforto, né? Tu tá preso, tu tá escravizado, mas a tua vidinha já tá toda certa, não tem surpresas, né? E aí de uma hora para outra tudo mudou. E aí eles fazem essa pergunta no 15. Por que o Senhor trata assim estes seus servos? E eles foram se queixar. O que é se queixar? Reclamar, reivindicar, né? 16. Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Isso aqui a gente chama de culpabilização da vítima. É o que ele está dizendo. Tu está responsabilizando aquele que tu deveria proteger, cuidar. Então, o seu próprio povo é que tem a culpa. E por isso são açoitados. 17. Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados. E por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Então tu imagina quantas vezes Faraó falou que eles estavam desocupados, né? 18. Voltem agora ao trabalho, vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos, na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então o que aconteceu aqui? Tudo se voltou contra Moisés e Arão. Tudo se voltou contra o povo de Deus. Faraó apertou, ele fala, se viram em aperto. O que era ruim ficou pior. Quando começa a vir a dor, o sofrimento, né? Porque o açoite, tudo isso, há essa queixa, essa murmuração, essa reclamação. E aí eles dizem essa frase, que o Senhor olhe para vocês e os julgue. Então, que o Senhor julgasse quem? Moisés e Arão. Eles estavam responsabilizando diretamente Moisés e Arão pelo seu aumento, seu excesso de trabalho e por esses açoites aí, tudo isso que estava acontecendo. 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Quando ele pergunta isso, eu vejo assim, a culpa, a dor, a responsabilidade de Moisés, porque ele pensa, mas piorou, né? Parece que era melhor ter ficado lá cuidando do rebanho do meu sogro, quieto, agora eu vim pra cá e tudo tá dando errado, né? Parece que tudo piorou, ou como a gente diz, antes de melhorar, tem que piorar, né? Então, o que acontece? Deus sabe o que está fazendo, mas Moisés não está entendendo nada. Então, Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Quantas vezes nós também não discernimos, não entendemos, não compreendemos, nos sentimos incapazes diante de circunstâncias
E muitas vezes colocamos a culpa em Deus, questionamos Deus, não temos fé, não confiamos, não entregamos o nosso caminho a Deus. Achamos que nós no comando teremos melhores resultados, teremos maior êxito. E o que Deus está querendo ensinar para Moisés, para Arão e principalmente para o povo? Que eles têm que depender dele, que ele é o Senhor, que ele é o Todo-Poderoso. 23. Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então, o que a gente vê aqui? A intercessão de Moisés, a mediação de Moisés. E isso vai ser uma constante no livro de Êxodo. Moisés vai falar para Deus, vai abrir seu coração. E não houve ninguém que falasse a Deus face a face como Moisés. Porque ele se humilha, né? Ele diz, por que tu me enviou? Para quê? Para afligir esse povo já está sofrendo. E lembra que Moisés matou o egípcio para livrar um hebreu. Então, no coração de Moisés já havia esse desejo de libertar o seu povo da escravidão. E Deus chama Moisés para isso. Só que quando Moisés começa o trabalho, dá tudo errado. Porque o faraó não aceita. E sim, não vai aceitar. Imagina a mão de obra barata, gratuita, escravos. Um povo grande, numeroso, poderoso, capaz que ele ia liberar, que ele ia soltar, né? Não. E aí, tudo que a gente está vendo que está acontecendo. E aí, Moisés se torna esse mediador que intercede pelo povo, que pede a Deus, né, clemência, misericórdia, bondade. E ele quer ver o povo livre. Mas para que o povo seja livre, Faraó piora a situação do povo. Então, é como eu falei para vocês, é uma queda de braço. É uma medição de forças, de armas. E nós sabemos que na vida espiritual também é assim. Muitas pessoas, para estarem no caminho de Deus, para se converter, para receber Jesus, para confessar Jesus, elas pagam um alto preço. Elas têm que renunciar, elas são afligidas, elas sofrem. O maior exemplo que nós temos é do apóstolo Paulo, que ele mesmo disse, sofreu por dentro e por fora. Foi muito alto o preço que Paulo pagou para seguir a Cristo. E aqui o que a gente está vendo? Este povo, para alcançar a liberdade, para quebrar seus grilhões, vamos dizer assim, para alçar a liberdade, ele ia sofrer, ele ia ser afligido, porque Faraó ia afligir cada vez mais os israelitas. E por sua vez, os israelitas iriam se queixar, reclamar, murmurar mais e mais. Mas eles não podiam se queixar para Faraó, porque Faraó ia os afligir. Então o que eles fizeram? Se queixaram de Moisés e Arão. E aí o que Moisés faz? Se queixa para Deus. Por que, Senhor? Né? Ó Senhor, por que afligiste a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu nada fizeste para livrar o teu povo. É como se fosse assim, eu quero libertar e cada vez as algemas estão mais apertadas. Eu quero libertar e cada vez eles estão mais presos. Eu quero que eles tenham descanso e cada vez eles têm mais trabalho. Eu quero que a dor e o sofrimento cessem e eles estão sendo açoitados. Enfim, este capítulo nos mostra uma queda de braço. Faraó pagando para ver.
se esse Deus de Israel vai mesmo libertar o seu povo. Porque ele não vai ajudar, ele não vai afrouxar, ele não vai liberar. Deus é que vai ter que colocar Faraó no seu lugar. Esse foi o capítulo 5 de Êxodo. Curte, comenta e compartilha.